Agora você tem isso que você falou, são 38 jogos, são 38 rodadas, e nas 38 rodadas você... Estou falando só em TV aberta, Claro. Tá? As 38 rodadas você terá 2 jogos, em 2 horários diferentes. Isso. Quando tiver jogo no meio da semana e quando tiver jogo no domingo, todo domingo. O mercado tem novos clientes, tem cliente afim de anunciar em futebol, e ele estava com uma barreira, porque os clientes que estão na Globo estão há muito tempo, a maioria, né, se mantém, renova, tal, aí tem aumenta o plano, muda o projeto, enfim. Tem cliente afim, ou são mais ou menos os mesmos clientes que começam a distribuir a verba deles? Todo cliente está afim porque sabe o potencial do futebol, mas ele tem que ter aquele budget, né, aquela verba suficiente para suportar. Então, em alguns casos, acaba se repetindo. Como Natura, por exemplo, está no futebol da Globo e está com a gente. Mas se olhar hoje, nós separamos os 2 produtos, Paulistão e Brasileirão, e se olhar, tem um carro, uma indústria de carro no outro, você vai ter de alimentos num e no outro. Então, ficou muito telefonia e assim por diante. Então tem muito interesse. Mas são planos distintos. São planos distintos, separados, e foi assim, você vê BYD, né? Você vê GM, você vê McDonald's, você vê Burger King, então ficou muito bem distribuído. Dentro da própria Record, isso. Nos campeonatos diferentes. Nos campeonatos diferentes, que é legal, que mostra até um potencial tão grande que tem, não só que você está falando da própria Globo, como do próprio futebol, exato, né? Porque teve um momento, Anarico, que acho que você nem estava trabalhando em São Paulo, que a gente falava assim, bom, quem que anuncia hoje? E não era só no futebol, né? Quem são os grandes anunciantes? E o futebol era, é um magazine, é uma telefonia, é uma indústria de automóvel, tinham telefonia e banco. E banco. Hoje eu não sei se saiu muito disso. Acho que os magazines deram uma diminuída. Mas quer dizer, foram substituídos pelo online, né? Que entra aí uma Amazon, pode ser, Mercado Livre, pode ser. A loja não é mais a loja física, veio para a loja digital. Mas assim, continua tendo banco, continua tendo indústria automobilística, continua tendo alimentação, que acho que começou agora tá forte. chegar mais, Você vê Perdigão na Brasa, você vê Seara lá com eles, tá indo bem. Mas é mais ou menos o mesmo segmento, são os mesmos segmentos? Complementando até a sua pergunta final, ele ampliou. É tanto que nós temos 10 segmentos. Então daí você contou 5. 10 segmentos diferentes. Ainda tem, não que eu gosto tanto de vender, mas a gente ainda está tentando mais um que acho que ainda cabe ali, porque a gente está chegando à conclusão que é bobagem mostrar gols no intervalo, né? Não tem necessidade de ficar comentando, não. Então acho que ainda cabe mais um ali. Essa é a eterna disputa entre artístico e comercial. Né? Aquele momentinho de conseguir, né? Não, como diria, você prestou atenção? Não, eu vou pegar essa gravação e mandar para depois. A gente sabe que não tem importância mostrar gol no intervalo. Mas é uma loucura, mas a gente criou vários formatos, o interesse foi tão grande que você tem top de 5, você tem pré-jogo, você tem uma entrega, você tem alguns que entram na propriedade e depois você distribui na grade, né? Então, no dia, até meu CEO falou assim, cara, vocês têm que ter plano B. Eu falei, não existe plano B em relação a futebol no Brasil e principalmente no Campeonato Brasileiro. Não tem. Né? Igual eu falei, Fórmula 1, você dá uma qualificada e tal, mas a audiência não vira. Você tem algumas 3 marcas interessadas que, quando eu olhei, são as mesmas que já estavam no futebol. Então eu falei, cara, como modelo de negócio, alguns queriam. O mundo falou, pô, por que você não levou a Fórmula 1? Porque ninguém está aqui, né, com o piano nas costas para poder entender nessa visão de negócio. Então a gente não pode errar, tudo está sendo muito estudado. E focando assim, tanto na audiência como na entrega, no programa de esporte, o que ele melhora a nossa revista eletrônica, o Domingo Espetacular, o que aquilo retroalimenta toda a grade. Você tem hoje no Fala Brasil bloco, você pega o Jornal da Record, tem bloco. Então é uma brincadeira que realmente mexe com o ponteiro, somente os resultados que a gente vem alcançando agora, né?